Tudo bem? Então, aqui sejam bem-vindos ao meu novo canal. Esse canal eu pretendo me dedicar aí a falar sobre literatura com vocês, principalmente literatura de fantasia, literatura de horror, literatura ficção histórica e outros tipos. E também falar sobre videogames e outras questões associadas aí ao mundo nerd. Então, especificamente hoje, o que eu queria trazer para vocês aqui é alguns livros da editora Clock Tower. A editora Clock Tower ela vem atuando no mercado já há alguns anos e eles trabalham com literatura de horror de autores aí que são clássicos da área que estão relativamente esquecidos pelo mercado editorial brasileiro. Então é um trabalho muito bom, um trabalho feito de fãs para fãs. Então eu peço a vocês que se estão interessados em literatura de horror, principalmente em autores mais clássicos, que procurem a editora Clock Tower aí na internet, nas redes sociais, e deem uma olhada no trabalho deles. Então, aqui rapidamente, eu só quero mostrar alguns livros e falar bem rapidamente sobre esses livros. Então, a ideia não é trabalhar sinopse nem detalhes específicos dos livros, mas mostrar para vocês um pouco do trabalho que eles já fizeram e algumas coisas que eu comprei, né? Então, primeiramente aqui, nós temos O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft. Então, tem antologia Contos, Poesias e Ensaios, uma bela edição, certo? Eu já peguei aqui na segunda edição, mas acredito que o conteúdo deve ser o mesmo da primeira. Então você tem aqui vários contos, uma biografia. Não vou entrar em detalhes em relação ao que tem nesse livro, mas é uma preciosidade em termos de tradução, em termos de conteúdo. Eu acredito que vale muito a pena. Esse foi o primeiro livro que eu comprei da editora Clock Tower. Tá. Bom, dando sequência aqui, então eu tenho aqui O Rei de Amarelo, certo? O Rei de Amarelo, do Robert Chambers, é considerado um dos grandes clássicos aí também da literatura de horror. Ele antecede as histórias do Lovecraft em alguns anos. Então, ele tem alguns dados interessantes aqui. Alguém me corrija aí se estiver errado. E ele é considerado também um clássico da literatura de horror. Depois foi associado aos mitos de Cthulhu, enfim. Mas ele é muito interessante, é um livro de capa dura, como vocês podem ver, um livro com acabamento magnífico. Você tem aqui fita marca-página, capa dura, alguns contos, tem contos extras de outros autores da área de horror, tem alguns poemas, tem a biografia do autor, certo? E você vai encontrar coisas interessantes, como por exemplo um conto do Edgar Allan Poe e assim por diante. Então esse é o segundo livro, ok? O terceiro livro que eu tenho, então, é O Mundo Sombrio, História dos Mitos de Cthulhu. Esse livro aqui, ele vai tratar de vários contos do Robert E. Howard. O Robert E. Howard, aí para quem não sabe, é o famoso escritor da era Pulp, que criou Conan, o Cthulhu, o Bram McMorn, e dentro dessas histórias, desses personagens, ele inseriu alguns mitos de Cthulhu. Então ele tinha uma ampla correspondência com Lovecraft, eles eram muito amigos, embora nunca tenham se encontrado pessoalmente, mas você vai encontrar várias histórias que envolvem mitos de Cthulhu, em várias épocas diferentes, seja na época atual, seja na época do Rei Cole, seja em outras épocas. Então é um livro riquíssimo, tem ilustrações internas. O livro é muito bom para quem gosta de ficção histórica, misturando um pouco com os mitos de Cthulhu, com horror e toda essa questão. Então um livro muito bom mesmo, com uma boa biografia do autor e alguns extras interessantes. Então um livro que vale muito a pena, um dos meus preferidos da editora. Temos aqui depois o Arthur Machen, certo? O Arthur Machen, um dos grandes autores também, um dos autores que influenciou o Lovecraft, certo? O Mestre do Oculto. Então aqui a gente vai ter alguns contos desse autor inglês de finais do século XIX e início do século XX. O Arthur Machen, ele escreveu uns contos bastante interessantes, principalmente O Grande Deus Pan, que é considerado o clássico desse autor. Então, para quem aí quer buscar as origens da literatura de horror moderna, ou da onde o Lovecraft bebeu, né, quais foram as influências que ele teve, não pode deixar de conferir esse livro aqui. O próximo que eu tenho é A Terra da Noite. A Terra da Noite, também um livro excelente. Um livro aqui que vai misturar horror e ficção científica de uma forma espetacular. Aqui nós temos a história... uma história de William Hope Hodgson, também um autor britânico, certo? Não entrando em detalhes exatamente, mas é um livro que vai tratar de um mundo pós-apocalíptico, do mundo futuro, um futuro muito distante,
onde você não tem mais o Sol. O Sol apagou e agora os remanescentes da humanidade vivem numa imensa pirâmide de metal. E aí ele descreve toda essa pirâmide, os princípios, como ela funcionaria. Afinal, é uma pirâmide gigantesca, mas é dentro de um mundo extremamente sombrio, habitado por criaturas horrendas, e esse nosso herói da história precisa sair dessa pirâmide em busca de um antigo amor, enfim. Ele é bem interessante, tem elementos de romance, tem elementos de ficção científica e de horror. Então, um livro muito interessante também, com algumas ilustrações bem bacanas. E o último livro que eu tenho aqui, também de H.P. Lovecraft, o Ciclo de Ig, que ele vai tratar principalmente aí dessa criatura Ig, que foi aí criada por algumas histórias onde Lovecraft trabalhou como ghostwriter. Então, como ele editou algumas histórias de outros autores, ele acabou inserindo aí suas próprias ideias e acabou sendo vendido aí por outros autores, mas são histórias que praticamente têm toda a sua raiz criativa dentro das histórias do Lovecraft. Então aqui em Ig você vai ter uma nova ambientação. Então vai sair da Nova Inglaterra, clássica, das histórias do Lovecraft, e você vai aí para pro oeste americano. Então aí vai ter a questão dos exploradores espanhóis, de lendas indígenas do oeste, de colonos no oeste, enfim, toda essa questão que vai falar também envolvendo aqui os mitos do deus serpente, que seria uma das criaturas aí Lovecraftianas. Um livro bastante interessante, um livro curto, mas com 3 contos aí excelentes e um extra com uma carta. Então, também recomendo. Então, pessoal, o objetivo foi cumprido. Acredito que esse vídeo seria para isso. Muito obrigado.